Então, obrigado, Miraldo. Boa noite a todos. Estamos aqui na estreia do nosso programa Entre Artes, que é um projeto do Programa de Literatura Brasileira da USP. Hoje nós temos o prazer de conversar aqui, fazer um bate-papo muito especial com o compositor maranhense Zé Cabaleiro. Vamos conversar sobre a relação dele com a poesia da Hilda Hilst, né? O Zeca, ele trabalhou num projeto de musicar poemas de Hilda Hilst em 2005, né? Convidou várias cantoras ali para participar do projeto. O projeto ficou lindíssimo e ele vai falar sobre a relação dele com a literatura de Hilda hoje, né? E temos aqui também para participar do nosso bate-papo a professora Eliane Robert Moraes, pesquisadora do Programa de Literatura Brasileira na USP também, que pesquisa, dentre outras coisas, a obra de Hilda, sobre o erotismo, assuntos que também vão ser tratados aqui no nosso bate-papo, né? Já vou colocar a professora Eliane para fazer a pergunta para o nosso amigo, nosso convidado Zeca. Obrigado, Zeca. Obrigado, professora Eliane. Professora Eliane, liga o microfone. Pronto. Muito bem, obrigada, Marcos, você que concebeu esse projeto tão legal da gente estar, né? Nós que somos da literatura, conversando com artistas de diversas áreas, acho super importante, e abrir isso com o Zeca, assim, para gente que estuda a Hilda, que adora a obra da Hilda, e que conhece aquele álbum dele de cor, né? É também uma alegria muito grande. Quero agradecer o Zeca, e eu acho que, assim, a curiosidade de todo mundo, então eu já quero entrar, assim, com essa porta aberta, é saber como foi que você conheceu a obra da Hilda, como é que essa coisa aconteceu, Zeca? Conta pra gente. Bom, gente, obrigado, prazer imenso estar aqui conversando com você, Marcos, Eliane. Honrado por abrir esse projeto, eu não sabia, achei que o projeto já estivesse a pleno vapor. Mas é bom, abrir os caminhos é bom também, inspirador. Olha, eu sempre gostei de literatura, né? Meu primeiro ímpeto, assim, a minha casa era uma casa onde se lia livros, meu pai tinha uma pequena biblioteca e tal, e ele era bem positivo, quase, com essa coisa de quase autoritário, assim, com essa coisa de se ler, né? E dos 6 irmãos, eu sou o filho caçula, talvez eu tenha sido o que menos leu. Os irmãos leram Dostoiévski com 14 anos, aquela coisa toda. Mas, de todo modo, eu agradeço aos dois, né? Pai e mãe, os dois eram professores e tal, o gosto pela leitura, que é uma coisa fascinante que faz parte da minha vida. Então, quando eu tinha ali entre os 19 e 20 anos, eu conheci a Hilda. Eu vou contar aqui rapidamente, a história é longa, eu vou contar resumidamente. Tinha um amigo mais velho, Luiz, professor de inglês, que nas noites em que eu e os amigos tocávamos nos bares e tal, ele pedia a palavra para recitar poemas. E ele era performático, usava uma capa, assim, um figuraça. E aí ele lia de tudo lá, recitava Rimbaud, Ferreira Goulart, Renata Palottini, muitas poetas mulheres, Hilda Hilst e tal. E ele foi quem me iniciou na literatura de Hilda. Ele me deu um livro chamado Com Meus Olhos de Cão, que é uma novela, e eu fiquei muito impactado. Então, eu conheci primeiro a Hilda da prosa. A poeta eu só fui conhecer muito tempo depois. Mas eu fiquei muito encantado com aquilo. Aquilo tinha um sabor muito fresco, muito novo para mim. Isso aí era segunda metade dos anos 80, né? 86, 87, por ali. E embora eu não fosse um neófito em literatura, aquilo ali soou muito novo para mim, assim, né? Porque a Hilda realmente tinha uma escrita muito pessoal, né? Muito aquela coisa ágil, febril, frenética, aquela confusão cronológica que você não sabe
em que tempo está acontecendo, a superposição de vozes, uma coisa até que eu acho que o cinema, mais do que a literatura, anos depois, veio a usar exaustivamente até, né? E estava tudo ali na Hilda. Então, um trabalho que me impactou muito. E aí eu fiquei muito curioso por tudo que tudo que eu via dela. Só que nos anos 80, achar um livro de Hilda Hilst na província de São Luís do Maranhão era uma missão quase impossível, porque ela publicava por editoras pequenas, né, Massal Ono, etc, etc. Ela só veio ter esse boom editorial já, acho que no fim da vida, né? Ali na virada para os anos 2000 e tal. Então era muito difícil. Então eu ficava curioso, assim, lia uma revista literária que tinha um texto da Hilda, uma crônica, um conto, aí eu ia lá e tal. Depois antes de morar em São Paulo, morei em Belo Horizonte, que era uma cidade maior e tal, aí tinha os sebos, eu ia sempre investigar ali nos sebos e achava uma outra publicação, mas era tudo muito raro, não tinha internet para a gente ir fácil ali, aquela coisa, né? E foi assim que eu criei esse encanto, essa paixão pela obra da Hilda. Mas o apaixonamento, o encanto pela poesia só veio tempos depois, e aí eu vou contar aqui no decorrer do papo para não entregar tudo de uma vez. Certo, obrigado, Zeca. E, Zeca, você chegou a conhecer a Hilda Hilst? Como que foi o seu primeiro contato assim, com a Hilda mesmo? Como você conversou, conheceu a autora? Foi depois que você já tinha pensado no projeto? Foi antes? Como que isso funcionou? Então, em 97 eu lancei meu primeiro disco, né? Por Onde Andará Stephen Fry. Aí quis o destino que eu conhecesse um escritor chamado Edson Duarte, que morava com a Hilda, a quem chamávamos carinhosamente de Vivo. Esse cara, eu conheci ele num jantar, numa casa de amigos, e aí me foi apresentado como Edson, um cara que... Ele era meio que um secretário, um faz-tudo assim, da Hilda. A Hilda tinha essa coisa de abrigar ali os escritores, né? Tem o Mora Fuentes, escritor espanhol, que morou anos com ela. O Caio Fernando Abreu passou uma temporada lá na Casa do Sol e tal. Então, eu fui apresentado ao Edson e falei assim, pô, Edson, eu sou muito fã da Hilda, você levaria um disco meu autografado para ela? Ele falou, sim, levaria. Aí eu autografei para ele, um para ela, mas era uma coisa muito despretensiosa, coisa de fã mesmo, sabe? Tipo assim, eu quero que ela saiba que eu existo, mas jamais imaginei qualquer desdobramento. Jamais. Então, mandei para ela e tal, e uma dedicatória carinhosa. Dias depois, tinha uma amiga mineira hospedada em casa, a Rossana, e ela atendeu o telefone fixo na época, né? Anos 90, e disse assim, Zeca, a Hilda Hilst está no telefone. Aí eu falei, pá. Tipo assim, para mim era inalcançável, era como se o Frank Sinatra, o Paul McCartney tivesse me ligado, entendeu? Então eu achei que ela estava de brincadeira. Eu falei, pá, Zeca, Hilda Hilst, vai deixar ela esperando? Tá aqui. Aí eu fui meio ressabiado, assim, aquela dúvida, será que é verdade, será que é trote, querendo que fosse verdade, mas temendo que fosse um... E era a Hilda. E ela já foi falando um monte, porque ela era intensíssima também na fala, né? Não só na escrita. Então ela falou assim de cara. Ela falou, Zé Cabaleiro, seu disco é do caralho. Eu falei, eita, é Hilda mesmo. Heavy Metal do Senhor e Bandeira são demais. Eu adorei, eu quero ser sua parceira, porque literatura não dá camisa a ninguém. A cara da Hilda falar isso. A cara da Hilda. Foi ela que te descobriu, então. Sim. Aí eu falei assim, poxa, essas duas músicas que ela citou são as músicas que abrem o disco. Mesmo que ela tenha ouvido só essas duas, para mim já basta, ela ouviu alguma coisa. O certo é que
ela deve ter gostado mesmo, mas viu ali também a possibilidade de virar autora de canções e tal. Ela brincou na época, falou, vocês ganham muito dinheiro, a gente não ganha nada. Eu falei, Hilda, calma, não é assim também. Direito autoral no Brasil, mesmo da música, ainda é um troço meio... Ela falou, já leu um poema lá para mim, assim, uma quadra, que depois eu vim descobrir num livro dela, que é Ave, Nave, Moinho e tudo mais serei, para que seja leve, meu passo no teu caminho, teu passo no meu caminho. Falou, musica isso aí, já vai musicando, depois eu vou te mandar todo o meu material poético e eu quero que você faça alguma coisa. Ela me intimou, né? Ela, de certa maneira, ela me intimou. Eu falei, caramba, bicho. E aí, ela me mandou um disquete, na época, né? Era grande mídia ali de transporte, me mandou um disquete com toda a obra poética, que depois seria lançado nessa edição que eu estou vendo aí atrás do Marx, que eu tenho aqui também, numa edição muito caprichada, né? Da Editora Globo. Da Editora Globo. Mas, na época, esses livros eram raríssimos. Como eu falei, encontrava aqui, ali, num sebo, uma ou outra... E eram edições belíssimas também, trabalhadas, a capa, coisas belíssimas. Sempre bem cuidados, né? Eu acho assim incrível essa coisa, essa aproximação que você já pressentiu nela e ela em você com a música, porque eu mesma, como professora, tenho uma experiência com essa coisa da musicalidade da Hilda. Quando eu comecei a ler a Hilda e me interessar, e com essa dificuldade de achar livro e tudo, sim, 9 entre 10 pessoas me diziam, ela é muito difícil, ela é muito hermética, ela é uma autora muito difícil. E como logo me interessei, quando eu comecei a dar aula sobre Hilda, eu percebi que na hora em classe que eu ia ler uma passagem, um poema, tudo se resolvia. Então, e aí eu depois fui entender por que a Hilda pega tanto no teatro, porque tem suas canções, porque aquilo lá se demanda algo mais além do silêncio da poltrona da gente, né? Então, nas suas canções, assim, tinha uma coisa que a primeira vez que eu ouvi, parecia que eu já estava ouvindo aquilo há muito tempo, que aquilo já existia, que aquilo já era musicado, já estava assim no poema. Você tem essa impressão, Zé? É interessante você falar isso, porque tem uma musicalidade ali oculta, né? Isso. Que de repente eu só revelei, né? Eu fui ali o cavalo, né? Desse trabalho. Não à toa, não por coincidência, talvez por acaso, os poemas desse capítulo que eu musiquei são batizados de canção. Canção 1, canção 2 em romanos, né? 2, 3, 4 até a 10, que é um capítulo do livro Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, que o Marcos falou que foi até a primeira descoberta dele, né? Que ela me confessou, então, como ela me confessou, não seria uma inconfidência, que Ju, Me, No seria, né, as primeiras sílabas de Júlio Mesquita Neto, foi um amor platônico dela, para quem ela, não sei se foi platônico completamente, mas enfim, foi a quem ela dedicou esses poemas e tal. Quando eu li, quando ela me deu, eu falei, poxa, vou fazer algo, me senti convocado. Aí fui ler os poemas vagarosamente, saborear e tal. Aí que eu fui descobrir realmente a enormidade do talento da Hilda como poeta. Tem um ritmo, que não é um ritmo de canção usual, mas é um ritmo ali, uma coerência natural dela ali, com uma musicalidade, umas palavras que são muito da Hilda, né? Umas associações. Uma musicalidade antiga também, não sei se antiga. dá para isso. Algo muito próximo da lírica portuguesa, por exemplo. Sim. Do modo de cantar, né? Da lírica portuguesa. E dá para perceber, dá para sentir isso nas versões que você fez, né? Eu achei... Você teve essa impressão também? Lendo os poemas, eu achei, desculpa, que eles tinham uma atmosfera medieval. Sim. Sabe, levemente medieval, assim, a própria, os personagens que ela cria ali, tinha uma coisa que me remetia à
a romance medieval, a canções medievais. E aí eu fui. Quando eu elegi, assim, vou parar aqui, gostei disso, né? Era musical a obra desde o nome, né? Ode descontínua e remota para flauta e oboé, de Ariana para Dionísio. Falei, é aqui que eu vou ficar. E eram 10 poemas, muito líricos, muito femininos, né? Falando de abandono, da solidão, da mulher e tal. Achei aquilo muito bonito. E aí fui trabalhando, levei 3 anos musicando, queria fazer um negócio super caprichado. E mirando um pouco essa atmosfera medieval, assim, também nas melodias, né? Então, foi aí que foi o ponto de partida. Eu fui compondo, mexendo, burilando. Ela estava já um pouco doente, né? Bastante doente até. Mas eu consegui levar até ela, fui visitá-la. Isso foi até filmado pelo Multishow na época. Tem registros da gente lá tocando, eu lendo poemas eróticos que ela me pedia para ler, porque ela adorava que a gente lesse em voz alta na presença dela, ria, assim, que barato, era muito engraçado. Aí toquei umas músicas, Bandeira, que ela gostava, que é uma música do meu primeiro disco, em que eu cito Manuel Bandeira e tal. E aí ficamos ali naquela prosa, levei as músicas, né, cantadas por mim, e falei, Hilda, olha aqui, o que você acha? Ela ficou encantada, ela falou, caramba, tá muito bonito. Vamos chamar, aí já foi falando também, vamos chamar Maria Bethânia Gal Costa, Marisa Monte, Nana Caymmi, Adriana Calcanhoto. Falei, calma, Hilda, calma. Calma. Me corrigiu 2 métricas e corrigiu para melhor, porque ela sabia tudo mesmo. Tinha uma coisa lá que eu forcei um pouquinho. Ela falou, volta aquela métrica que vai ficar... E ficou, de fato. Mas aprovou tudo, e aí eu comecei a trabalhar. Só que, veja, fazer um disco com 10 cantoras, conciliar essas agendas, eu levei mais 2 anos e meio, 3 anos fazendo o disco. Nesse ínter, infelizmente, ela partiu, né? Não vi o disco todo pronto. Mas eu tenho certeza que ela teria adorado. E eu acho que o que ela queria, o desejo dela de estar associado também à música popular, e não só à literatura, foi, em parte, cumprido, né? Claro, claro. E você fez uma descoberta, assim, que eu li isso em algum lugar, que eu estou louca para te perguntar. Você descobriu que Hilda teve uma parceria com Adoniran Barbosa, não é? É uma paixão sua também, né? Sim. Então, conta um pouquinho para a gente. Ela tem 2 sambas com a Adoniran, que foram gravadas por uma cantora dos anos 50, 60, chamada Elza Laranjeira. Eu não lembro agora do nome, mas está no YouTube, depois eu posso passar para vocês em privado aqui. É muito interessante, parece que eles frequentavam o mesmo bar no centro de São Paulo, e no dia lá, papo vai, papo vem, apresentaram Hilda, Adoniran, Hilda, ela é escritora, poeta, já fizeram ali 2 sambas, assim, de letra bem simples, mas muito curiosa, essa parceria inusitadíssima. Não é divina essa história. E quer dizer, eu acho que tem coisas suas, Zeca, que assim, é tão Hilda. E assim, na outra ponta, sabe? Eu vou citar um que é aquele. Bagulho Louco. Eu ouço aquela canção. Eu digo, gente, eu entendo porque que ele gosta da Hilda também, que aquilo está no outro lado, porque a Hilda tem isso, né? Você vira o outro lado, a outra ponta, você tem assim, a poesia está em todo lugar, né? Isso acho que marca a tua obra também. Né? Assim, de estar encontrando esse encontro com a poesia não tem lugar marcado, né? Sim, claro. Obrigado. Isso. Obrigado. Eu acho que a Hilda tem uma coisa que, assim, além dela ser uma transgressora moral, né, por natureza, fosse ela arquiteta, dentista, professora, acho que ela seria aquela pessoa. Mas ela é também na própria... Ela transgride pela palavra. Ela leva a palavra ao limite, assim, né? A uns lugares limítrofes, assim, pouco imaginados, assim. E isso é lindo, né? É talvez isso aí que você veja como uma associação. Fico muito honrado, porque, para mim, Hilda está num lugar muito alto.
Eu acho um negócio assim incrível, é que o Caderno Rosa de Lab, que é um livro pornográfico, a dedicatória dele é A Memória da Língua. E aquilo, assim, a hora que eu li aquilo, quer dizer, se ela botasse isso em outro livro dela, agora, quando ela vai botar naquele livro, nas Memórias Sexuais de uma menininha de 8 anos de idade, A Memória da Língua, ela está dizendo toda palavra tem direito de cidade, né? Toda palavra existe e ela pode ser falada assim, né, densamente. E aí ela deita e rola, né? E essa língua aí da memória também tem uma conotação sexual naturalmente. Né? O Caderno Rosa é um instrumento de trabalho da menina, é do escritor e da menina, né? Que já começa usando a língua, logo na primeira página, o que deixa todo mundo assustado quando começa a ler o livro. Né? E sobre isso, Zeca, sobre essa questão da pornografia, da transgressão, você também tem vontade de pegar esses trabalhos considerados pornográficos ou fazer algo relacionado a isso? Havia uma vontade sua nesse sentido em algum momento de sua carreira também, se eu não me engano? Sim. Isso foi uma coisa que... Sim, sim. Isso foi uma coisa que sempre me atraiu, né? Esse aspecto da literatura dedicado mais à pornografia e ao erotismo, às vezes até indo no mais baixo calão mesmo. Eu acho que isso também é cultura, isso também tem o seu interesse cultural, linguístico, tem invenção naquilo também, invenção criativa, poética e tal. Então, acho que é um material muito... Sexo, por exemplo, eu não gosto de sexo no cinema, acho besta ver sexo no cinema. Sexo é bom de fazer, de ver não é bom, não. De ver os outros fazendo é besteira. Então, mas ele escrito, eu acho muito divertido, porque tem uma irreverência natural ali, sabe, ao falar de sexo. Tem um romper ali de fronteiras que são morais e tal, mas que são também culturais, da língua, né, comportamental e tal. Então, é uma coisa muito rica, eu acho. Assim. Então, desde que eu me entendo, sou adulto, que eu pesquiso um pouco. O material não é muito rico. Agora eu tenho aqui em mãos, claro, um presente da Eliane, que certamente vai ser muito inspirador. Mas eu tenho aquela coletânea do Zé Paulo Paes, né, que eu acho maravilhosa. Dali eu já musiquei um poema do La Fontaine, do François de Malherbe, que era um poeta francês, aretino, coisas assim. Então eu venho pesquisando, tem coisas do Glauco Matoso que eu já musiquei, coisas minhas mesmo que eu fiz letra e música, mas a ideia é mais fazer uma pesquisa literária, um disco baseado em literatura erótica / pornográfica. Esse disco ele tem 25 anos de que ele está circulando por aí. Mas essas coisas, eu brincava lá no começo da carreira, falei, vou deixar para fazer quando eu estiver aposentado, no meu sítio, que aí eu vou poder responder a processos tranquilamente. Né? A gente vai todo mundo depor, pode ficar tranquilo. Mas a verdade é que eu estou esperando o momento adequado de fazer, assim, de sentir que o disco está pronto, que aprofundar um pouco mais essa pesquisa, que é muita coisa. Só nesse livro aqui da Eliane tem coisas incríveis, né? Mas você tem aquele lado seu lá para cima do Brasil, é para lá que a gente tem que ir, né? O Mário de Andrade já sabia disso e recolheu muita coisa, né, na obra do Mário, eu tenho até trabalhado com isso. Agora, aquele cancioneiro, assim, ali do norte e nordeste do país popular, ser bem pornográfico, é um negócio que é uma maravilha. A gente precisa fazer assim, uma viagem para lá e mexer com aquilo, e tudo está escondido, né? É riquíssimo. Aí é cultura popular, né? Domínio público, que vai passando de pai para filho nas festas ali, nas festas após as festas religiosas, aquelas festas profanas. Tem muito no...
E o Mário dizia isso, né? Bota dois brasileiros juntos, já estão falando porcaria. Entendeu? E tá vendo a gente aqui, né? 3 brasileiros juntos já estão falando porcaria, né? Então, eu acho lindo também, sabe, essa ideia da porcaria, né? Dessa coisa humor escrachado, né? Há um humor bem brasileiro na obra da Hilda também. Né? Há algo de chateia, né? Terci Gonçalves, algo bem de humor brasileiro. É importante resgatar essa coisa popular também, né? O Alcir Pécora, ele diz que a Hilda pesquisava modos diferentes, palavras diferentes para falar pau, por exemplo. Para falar pinto, estrovenga, bastão, né? Então, é toda uma pesquisa que existe na obra dela também, que essas coisas precisam ser resgatadas. Né? Sim, é um material muito rico, né? Eu tenho umas recolhas também, tem umas coisas que eu já recolhi no Nordeste, no Norte, interior, aquela coisa bem chula, aqueles versos bem chulos e que impactam a gente, que fazem rir, que tem um engenho ali, né, poético na construção, que você vê que é um negócio bem elaborado, apesar de ser popular, né? Claro. E isso é visível no trabalho da Hilda, esse cuidado com os sinônimos dos órgãos genitais, tanto masculino como feminino, é um troço que, com perdão da palavra, abunda no universo literário da Hilda. Né? E Zeca, fora a Hilda, sim, conta um pouquinho para a gente das suas outras paixões aí na literatura, de quem mais que te pega como escritor, como poeta aqui no Brasil. Eu gosto de muita coisa, assim, eu sou muito curioso ainda com essa coisa da literatura, né? Hoje eu acho que eu leio mais do que ouço música, por exemplo, porque como já é o meu métier, o próprio fato de eu fazer o tempo todo, a coisa da repetição, ela já é em si um estudo, né? Já é uma coisa que fomenta mais e mais essa coisa aí. Mas acho que a minha busca hoje é mais até pela literatura do que pela música. Então, eu estou sempre aberto, gosto de ler autores novos, gosto de quando me indicam livros, não tenho assim Claro que eu tenho os meus eleitos, né? Uma coisa que eu faço muito durante uma época, quando eu estou disponível para ler, é investigar uma determinada família de escritores. Ou, por exemplo, no começo do ano, eu comprei vários livros de contistas, que é um gênero que me atrai muito. Acho muito interessante. Gosto do romance, claro, e tal, mas eu gosto do texto de tiro curto, sabe? Que é uma arte também muito poderosa, muito específica, de você, num pouco curto espaço de tempo e espaço físico ali, impactar o leitor e tal, né? Então eu fui alguns a partir de Carson McCullers, uma descoberta recente minha, você deve conhecer, que é uma escritora norte-americana do Sul, né? Uhum. Fiquei muito impactado com Balada do Café Triste, que eu vi assim pela capa numa livraria, achei curioso, não conhecia, e a partir dali eu fui pegando coisas similares, assim. Então comprei Flannery O'Connor, que é uma outra contista do Sul dos Estados Unidos, Horácio Quiroga, que também é uma descoberta recente que um amigo me recomendou, que é um contista uruguaio, assim, grosso modo um Edgar Allan Poe do Uruguai, né? E vou investigando ali aquele gênero, tentando me aprofundar, né? Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu comprei vários livros, tem um outro que eu esqueci o nome, que é famoso também, John... É um clássico, pelo que eu pesquisei depois dele, mas eu não conhecia. Era uma falha assim. A gente tem muito, não dá para ler tudo, né? Não dá para ler tudo, não dá para ouvir todas as músicas, ver todos os filmes. Então a gente vai. Tem o Raymond dos Iniciantes lá, que eu esqueci o sobrenome agora dele, que é que o Shortcuts, que o Robert Altman fez o filme lá, que é um craque também. Carver, que é um craque também, que escreve curtinho, assim,
poesia pura, uma coisa meio desolada, mas tem muita poesia. Então eu vou pegando coisas assim. Da literatura brasileira, eu gosto muito dos poetas brasileiros, sabe? Eu acho que talvez há grandes romancistas, contistas, novelistas, mas eu acho que talvez o nosso grande patrimônio literário venha da poesia, né? Murilo Mendes, Jorge de Lima, João Cabral, Drummond, naturalmente. Acho o troço um material muito rico. Que eu sempre a literatura portuguesa, Zeca. Você está lançando agora o Canções da Neymar, né? Com compositores portugueses, né? O Sérgio Godinho, o Pedro Brunhosa, né? O Zeca Afonso. Tem uma ligação sua também com a poesia portuguesa? Sim, sempre. Acho que isso aí começa com Camões, né? Que assim, que a gente estuda um pouquinho na escola e acho que aquilo soa tão familiar, né? Parece domínio público, né? Quando a gente lê, é tão elaborado e ao mesmo tempo é tão fluente na vida da gente que a gente lê um texto do Camões e parece que é uma quadrinha escolar, assim, né? Mas não é, né? É profundo. Aí tem o Fernando Pessoa, naturalmente. Meu áudio tá bom? Eu fiquei com a sensação de que deu algum. Tá bom, né? Eu passei aí a Portugal com regularidade a partir do fim dos anos 90, 99, 2000 e tal. E nas minhas idas para lá, eu comecei a pesquisar muito a música, um pouco da literatura também, mas muito a música portuguesa, porque eu tinha muita curiosidade, conhecia muito pouco dessa música mais contemporânea, né? Aqui no Brasil, a gente parou no fado, que é lindo, maravilhoso, mas não é representativo de tudo, né? E um pouco no Roberto Leal, que mostrou um Portugal mais folclórico assim para a gente, artista que eu admiro, inclusive tenho em alta conta, mas essa produção, que seria um equivalente à MPB brasileira, né? Sérgio Godinho, Jorge Palma, Zeca Afonso, e aí vem, através das décadas, Pedro Abrunhosa, Ornatos Violeta, que é um grupo já contemporâneo meu. Tal. Essa produção é inteiramente desconhecida, pouquíssimo conhecida no Brasil. Fausto, que é um outro craque de lá. E é uma pena, né? Porque eles consomem muita música brasileira lá, né? Sim, é um bombardeio. É um bombardeio a música brasileira. Então, e aqui ninguém ouve praticamente o Sérgio Godinho, o Zeca Afonso, né? O Pedro Abrunhosa, a Bethânia gravou algumas canções dele, chegou um pouco, mas infelizmente um cancioneiro que nós não temos muito contato aqui, né? É praticamente inédito, né, para a gente, salvo uma ou outra colaboração que acontece. Agora tem vindo muito essa nova geração, Carminho, Antônio Zambujo, feito colaborações com artistas daqui, que é bacana, bem-vindo, auspicioso, mas historicamente é muito pouco. Por que você acha que isso acontece? Você é tão próximo, né, Portugal para a gente e tal, mas realmente a gente tem um desconhecimento muito grande em termos de música, né? Olha, eu tenho sido muito perguntado sobre isso, aqui e lá, né? Porque eu tenho dado entrevistas para jornais e rádios, TVs de lá, eles me perguntam. É até delicado, porque outro dia eu fui falar que a língua era talvez um possível empecilho, e um internauta entrou e falou, mas não fale isso, porque assim português, você enfraquece a lusofonia. Eu achei o argumento dele bonito e justo, mas eu não falei na tentativa de enfraquecer nada, só uma tentativa de achar uma tese rasteira, de botequim, para essa dificuldade. Tem, primeiro, uma coisa de mercado mesmo. Eles vieram um pouco para cá, as gravadoras não investiram aqui, diferentemente da rota inversa, que foi massiva, né? Mas eu acho que para o brasileiro médio, que não tem intimidade, nunca viajou a Portugal, não tem familiares, amigos portugueses, é difícil. Eu mesmo levei muito tempo lá, eu apanhava muito nas entrevistas, né? Paguei muito mico lá nas televisões, eu ficava assim... O senhor pode repetir a pergunta? Então, me acostumei um pouco, me localizei ali naquilo, mas é muito fechado. E acho que isso dificulta. Outra coisa, aí é mais sociológica, antropológica, é que o português ainda está no nosso imaginário como aquele cara dos bigodes, padeiro, velho, de cabeça velha, e já existe
Portugal do rock, existe um Portugal do rap, existe uma Portugal do eletrônico, mais contemporâneo, né? Rejuvenesceu muito a população de Portugal. Então, esse imaginário também já não cabe. É coisa da anedota, que é muito presente aqui, que é a vingança do colonizado, né? de ridicularizar o colonizador. Isso também colocou o português aqui no nosso imaginário médio como Mas tem uma coisa impressionante, é que assim, a canção mais popularesca tem um texto incrível. É incrível o rigor deles com a língua, é natural. Coisa que aqui, na canção mais popular, talvez a gente tenha perdido um pouco, esse apreço pela construção, boa construção da letra, pela poesia, né? Eu vi uma vez uma entrevista do Valdir Soriano, e ele se gabava de ser semi-analfabeto, mas de construir as músicas. Não tem um erro de português. Ele dizia assim: vá lá procurar, não tem um erro de português. É bem cuidado, o negócio é feito no capricho. Então, assim, um cuidado que já se teve, né, que se perdeu um pouco. Mas não é só na canção, né? A língua brasileira, né, se assim podemos falar, está sendo muito desprestigiada nos últimos tempos. Embora eu acho que na literatura acontece o oposto do que acontece na canção. Quer dizer, eu acho que a gente conhece mais a literatura portuguesa do que eles conhecem a literatura brasileira. Eu já dei aula em Portugal e é fato, né? Tenho um marido português, inclusive. E eu acho que assim, eles conhecem ainda muito pouco da nossa literatura, assim. É interessante, né? Quer dizer, varia de acordo com a arte, isso, né? Sim. Mas é verdade, eu lembro que nos tempos de escola a gente lia muito essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco, era uma coisa tanto quanto Machado de Assis e José de Alencar, né? A gente lia bastante esses autores. Eu acho que não sei, porque eles são fundadores, né, da literatura portuguesa, né? E no caso da canção, a canção brasileira ela chegou num patamar muito alto, que a literatura também chegou, mas talvez a canção tenha, sei lá, ganho outros, feito caminhos diferentes. Assim. A canção portuguesa ela é muito influenciada hoje pela canção brasileira. E você, Zeca, já pensou também em escrever prosa? Um livro de contos, um romance? A Rita Lee lançou há pouco tempo um livro de histórias infantis, né? Passa na sua cabeça algo assim também? Você quer fazer um plano que você tem para o futuro? Como que é? Cara, eu escrevo, rabisco umas coisas, mas me falta coragem para publicar, porque eu acho assim, a literatura brasileira já foi tão longe. Eu gosto do conto, porque eu acho que é mais rápido, tiro mais direto, assim. Mas para publicar, acho que eu vou deixar para quando eu morrer, aí eu peço para a família publicar, porque eu já não estou aqui para ouvir as críticas, entendeu? Não, pelo menos deixa para aquela aposentadoria. Vamos com calma. Aí eu escrevia numa crônica que agora que ela estava velha, ela podia fazer qualquer coisa, ela não devia nada para ninguém, né? Então eu tem que... Não, eu acho que tem um pudor de minha parte com essa coisa da literatura, sabe? Eu publiquei 2 livros de crônicas. Aí, às vezes, eu participei de alguns seminários de literatura que me chamaram e tal. Aí o cara me apresentava assim: agora com vocês, o cantor, compositor, escritor. Aí eu ia no microfone e falava assim: gente, desculpa, mas quando me chamam de escritor, eu fico muito constrangido. Porque, afinal de contas, a gente está na terra do Machado de Assis, Lima Barreto, Ferreira Goulart, Érico Veríssimo, Rui Castro. Eu me sinto constrangido de ser escritor num lugar desse. Como compositor, eu já me habituei a isso. Também seria constrangedor ser da mesma terra de Chico Buarque e Noel Rosa, mas a gente se acostuma. Agora, escritor parece ter um peso, assim, o peso do cânone, sabe? Que eu acho que amedronta um pouco. Então, para eu publicar, eu precisaria ter certeza, muita certeza, de que aquilo tem algum valor, de que aquilo realmente tem um valor, merece ser lido por alguém. Se não,
fica só como exercício para mim, sabe? Não é... Na pior das hipóteses, eu exercitei um pouco o texto em prosa. Bom, como você está conversando com dois professores de literatura e tal, a gente não vai deixar isso barato, né, Márcia? Nós vamos chamar um escritor depois para conversar com a gente, né? Com certeza. A Hilda, ela brincava sempre que ela só ia ser descoberta depois de morta. Né, descobrir o talento dela como escritora, ela ia fazer sucesso depois de morta, né? E agora a gente vê isso acontecendo de certa forma. A Hilda ela se transformou numa espécie de hit, né? Sim, hype. A Hilda ficou pop, né? Que era um sonho que ela tinha também. Né, como o próprio Zeca falou, ela queria realmente ser descoberta, né? Ela queria ser lida e ser consumida, né? Existe esse pudor, né, Zeca? Parece que aquilo que é consumido, aquilo que é pop, aquilo que é hit, não pode ter qualidade ou estar isento de qualidade, né? É uma besteira isso daí, não é verdade? Por que a Hilda não pode ser pop? Porque ela não pode ser hit, né? Eu acho que esse é um dilema que aflige muito artista, né? Não só da literatura, mas de outras linguagens também, que é esse dilema entre ser fiel, né, ao seu projeto artístico, fazer uma coisa alta, ambiciosa artisticamente, e, ao mesmo tempo, ter impacto de mercado, assim, né? Poder vender uma quantidade razoável de livros, de discos e tal. Num certo sentido, a canção ela tem uma força que é o seguinte: ela é um pouco literatura, né? Não à toa no passado e ainda hoje nos contratos a gente se refere à canção como obras litero-musicais, né? Então, assim, metade é literatura também, né? Embora uma literatura mais ligeira, mais direta, assim. Por isso que eu também não sinto essa vontade de vou escrever, porque, de certa maneira, eu já exercito isso nas canções. A canção também, o compositor em inglês é songwriter, né? Ou seja, o escritor de canções. Então, isso já está, de certa maneira, contemplado, assim. Lógico que escrever um texto em prosa é um outro tipo de raciocínio, de digressão, de artesanato ali, né? Mas e a canção ela vai muito longe, sempre foi mais longe do que a literatura em termos de mercado, estou falando, não de conquista estética, né? E eu acho que, às vezes, é super legítimo a pessoa querer ser popular e fazer um troço ambicioso, né? A Hilda era muito clara com isso. Então, nosso primeiro contato foi: eu quero ser compositor, eu quero ser popular, eu quero isso, eu quero aquilo. Pera, não é assim, não é assim também. Mas um desejo legítimo, né? Um desejo legítimo. Escrever, criar uma coisa que você julga que tem importância e tal para um número muito pequeno de súditos ali lerem, ouvirem, é um pouco desolador também, né? Na verdade, ela acabou, quer dizer, esse desejo dela realmente se realizou postumamente, né? O Pécora também, ele diz assim, que a Hilda tinha uma personalidade muito difícil, então que não era simples lidar com ela, né? Sim. Isso daquela entrevista que ela dá para a Globo. Uma Saona, quer dizer, talvez você não deva ter conhecido, mas era assim, era um gentleman, era um lord, o cara era um encanto. E a Hilda detona com ele na entrevista e diz: meu editor adora livro, ele gosta tanto que ele guarda tudo em casa, não deixa sair nada. Essa entrevista dela é maravilhosa. Então, ela não facilitava muito. Por exemplo, quando ela foi publicada na França, ela ligava para a Gallimard, dizendo: aí, vocês não estão mandando meu dinheiro, não sei o que. Ela causou, assim, ali na França. Então, isso tudo realmente, quer dizer, é meio engraçado e tal, mas dificultava, né, a própria
divulgação, né, dessa literatura. Eu conheci só o lado doce, fofo dela, mas eu imagino que ela tinha esse lado aí indomável, senão também não construiria a história que ela construiu, né? Isso também na música, a gente tem o caso de uns nomes que são eternamente chamados de malditos, né? Walter Franco, Macalé, O que você recuperou. Ed Sampaio. Muito lindo com E ele. ainda era uma espécie de maldita da literatura também, a gente pode considerar, né? E como que você vê a importância dessa coisa transgressora de trazer os malditos como a Hilda para um público de hoje, Zeca? Em momentos em que é necessário resistência, principalmente resistência contra toda a caretice, contra toda essa caretice que está aí. Como que você vê isso hoje? Então, essa coisa esse rótulo, né, essa pecha do maldito que atrapalha, né? Eu fiquei amigo de vários malditos. O Walter conversava muito com ele, partiu ano passado. Então, eu falei, pô, isso aí atrapalha muito a minha carreira. As pessoas não me chamam porque eu sou maldito, não sei o quê. Tom Zé se salvou, né, de certa maneira. O próprio Macalé está vivendo um bom momento agora, sendo quase 90 anos, aí, 80 e tantos anos, sendo ouvido por jovens de 20. É um renascimento, assim, né? Alguns não tiveram essa oportunidade. Isso daí também tinha uma indocilidade, assim, com o público ou com o mercado, você tem que também saber ser um pouco, saber administrar isso, né? Às vezes, para ter uma inserção ali, você precisa aqui e ali fazer pequenas concessões. É da vida. Né? Mas aí na literatura também abundam casos, né? Rimbaud e tantos outros, né? Que foram póstumos. O próprio Pessoa é um poeta póstumo e tantos outros, né? Mário de Sá Carneiro, enfim, a história está cheia, está coalhada aí de exemplos. Eu acho que isso faz parte e até traz um certo, digamos assim, um glamour, né, literário. Mas, para quem vive a história, deve ser muito terrível, né? Deve ser muito triste, por exemplo, ser o Pessoa e morrer com 40 e poucos, né? E sem ter a certeza de que você vai ser lido e tendo, talvez, a consciência de que você escreveu um troço grande, né? Uma obra grande, uma obra ambiciosa, assim, deve ser um sofrimento. Bom, mas voltando à sua pergunta, era só para complementar, que acho que ficou um fio meio solto aqui. A Hilda é importante em qualquer tempo, porque mesmo quando ela vivia e o Brasil estava num momento um pouquinho menos careta, não estava essa idade média que a gente está vivendo agora, já era necessário, porque não é todo mundo que vive a vida dessa forma livre como a Hilda vivia, né? Eu acho que o artista, não só na sua obra, na obra estrita mesmo, assim, né? Literatura, música, o teatro, seja lá o que for, mas também na forma de viver, ela é meio um farol para as pessoas. Eu acho que o artista ele tem a obrigação de ser livre, sabe? Ou pelo menos buscar ser livre, porque a liberdade total talvez seja uma utopia, uma busca inglória, mas assim, buscar essa liberdade de falar o que pensa, de ampliar os limites assim, mentais, né, da percepção e tal. A arte tem esse poder. E a Hilda era muito poderosa. Eu falei para vocês em off do enterro dela, que eu fui, né? E foi um verdadeiro ritual pagão. Poetas, atores, bailarinos. Só faltou cuspidor de fogo e domador de tigres. Todo o resto teve. Então, assim, é um pouco... O resto, você falou até, Marcos, né? Que, era tudo que a Hilda... Ela ia adorar poder assistir ao próprio enterro, porque era uma festa pagã. Ali era o resultado de tudo que ela plantou em vida, né? Com a sua obra, mas também com o seu comportamento, com a sua postura, essa postura de enfrentamento, com a caretice, com né? Esse mundo de aparências em que a gente vive. E agora, pessoas como Hilda, com a personalidade da Hilda, com a coragem, né, artística e pessoal da Hilda, são cada vez mais necessárias, porque a gente está vivendo um retrocesso aí absurdo a olhos uma coisa muito visível e assustadora de tão visível, né, de tão palpável assim, que a gente nunca imaginou, né?
da história democrática do país é muito curta, e a gente não imaginou que em tão pouco tempo a gente pudesse ter um revertério histórico desse, assim, dessa magnitude. Eu não sei o que vai ser de nós, a gente vai continuar aí compondo, pesquisando, criando, levando alegria, um pouco de humor, transgressão também, propondo certa quebra de barreiras aí, de paradigmas morais e artísticos, porque esse é o nosso lugar no mundo. Mas está difícil de ter interlocução, sabe? Está diminuindo assim, o público interessado em coisas como a Hilda, ou no meu trabalho, ou em coisas assim. Por outro lado, a fome também a fome dos outros também aumenta, né? Então é para essa gente que a gente está fazendo. E para nós mesmos. Hoje me perguntam assim, pô, por que você ainda faz disco? Você faz um disco atrás do outro. Por quê? Eu falei, cara, eu faço para mim. Eu faço, boto na vitrola, porque eu tenho feito, inclusive, vinil, porque eu adoro, sou um pouco nostálgico, e boto para mim, eu faço para mim, e para os meus amigos, e para quem me curte. Acabou, tá ótimo. É que a arte ela tem que ser resistência e sobrevivência também, né? Ela está aí para isso, né? A gente precisa, nós que estudamos, que, né, fazemos arte, para a nossa vida mesmo, né? Para a nossa vida. E em tempos como esse, a gente precisa sobreviver de alguma maneira. Por isso que é importante falar sobre música, sobre poesia, sobre cinema. A gente precisa dessas coisas para viver hoje, para aguentar tudo isso. Né? Quando eu falo que faço para mim, é um pouco um gracejo, assim, mas, de fato, é assim, para continuar a criar um ambiente ao meu redor de poesia, né, de música, um ambiente amoroso também, claro, por que não? Como não? E para que a vida fique um pouco mais tragável, palatável, né? Porque está difícil. Sem arte, a gente embrutece, né? Quer dizer, eu acho que no Brasil, né, a gente acabou de passar, bom, todo dia, naquela história da criança estuprada, que é chamada de assassina, de um embrutecimento, né? E a gente está ouvindo isso, né? Quer dizer, esse embrutecimento está na palavra do presidente da República, dos seus assessores, da sua família, quer dizer, tem esse... Do seu vizinho, né? Do seu vizinho. Então, realmente, a gente tem que cuidar da vida sensível, né? Isso, exatamente. É isso, né? Quer dizer, essa vida sensível que cada um de nós aí no seu cantinho e tal, que a gente tem que cuidar para mantê-la viva, né? Mas você está fazendo isso muito bem, Zé. Muito obrigado. Vocês também. Depois dos pontos. É criar um ambiente propício para que a vida seja como a gente quer que ela seja, né? Vivida com poesia, com beleza, com um pouco de contemplação, com vida interior, com generosidade com o outro, essa coisa toda, né? Esses valores que a gente acredita, que podem parecer um pouco demodê, mas é o que nos move, né? Não é demodê, não. É erotizar a vida, né? Erotizar a vida. Exatamente. A vida precisa dessa ligação erótica. Esse eros aí, claro. Tem um apelo a Thanatos muito grande hoje, né? Quer dizer, essa coisa, né? Ter arma, matar e atrás, quer dizer, é um apelo, né? A Thanatos. A gente tem que chegar com eros assim, com né? É verdade. Com um eros, né, de ligação amorosa, mas com eros de transgressão também, né? Porque, como a gente estava conversando antes, mais do que nunca, talvez o Brasil tenha precisado tanto de uma escritora como a Hilda Hilst hoje. Opa! A gente estava tentando imaginar aqui como seria a Hilda Hilst no Brasil em 2020. Né? Bancando Damares. Já pensou? Ela escrevendo aquelas crônicas que ela escrevia para a Gazeta de Campinas, publicando na internet. Ia ser fantástico. A gente está precisando de uma Hilda Hilst, né? De escritores como a Hilda, de vozes como a Hilda hoje. Né? Uma coisa curiosa, que a gente também falava antes, né? A Hilda fazia isso e escreveu aquela trilogia
Cartas de um Sedutor, Caderno Rosa, etc. E que parecia a coisa mais chula do mundo, mas era tudo revestido de um polimento, tinha um polimento literário, ele tinha uma coisa grande, profunda, densa. Era uma metalinguagem, era uma discussão sobre a própria literatura, o próprio uso da língua, né, da palavra, e também a relação disso com o mercado editorial. É muito rico tudo aquilo. É rico. E tá tudo ali. Naqueles 3 livros está condensado ali todo o universo, de certa maneira, literário da Hilda. E ainda foi sucesso editorial, né? Parece que ela vendeu bastante. Foi meio que um best-seller aquilo, né? Eu acho. Foi talvez a coisa mais bem-sucedida dela mercadologicamente. Tirou o ostracismo, né? Sim, trouxe ela para a luz. Hoje, é difícil você ver uma pessoa que conjugue essas qualidades, que seja esse pé na porta aí, moral, e ao mesmo tempo escreva com profundidade, com densidade, com riqueza. O que a gente vê, às vezes, é uma coisa meio superficial e caricata, de querer também chocar, porque a gente sabe que choca, e agora chocará cada vez mais, né? Então, esse universo que era a Hilda, essa coisa, esse organismo, que é muito difícil, digo, uma pessoa que sabe ser ali indecente, transgressora, mas a literatura continua alta, grande. Né? Preocupação com a palavra, né? com a forma, com a escrita. Rigor mesmo. Rigor, isso. Que exercício de liberdade, não? Que essa figura deixou como legado para a gente, né? Que a gente tem que realmente tentar manter, né, essa chama aí viva. Né? Uma obra grande, né? Extensa, né? Foi prolífica mesmo, né? Quase 50 livros aí eu escreveu. Diferentes gêneros, né? O teatro, a prosa, a poesia, e esses gêneros se misturam na obra dela também. Nada, né? É muito, muito rico. É um universo hilstiano, praticamente. Ela criou um cosmo hilstiano ali, um mundo dela ali, né? Um imaginário, uma linguagem, que eu acho que a coisa mais difícil para um artista é plasmar assim, o seu universo, né? De você ler uma coisa e falar assim, poxa, mas isso aí só pode ser da Hilda Hilst. Isso daí é um trunfo, né, para o artista. É construir uma singularidade que está fazendo contato com o resto do mundo, não é uma singularidade fechada, é uma singularidade porosa, né? Dialoga com o mundo, né? É uma coisa linda, né? É lindo mesmo. Bonito a gente poder falar sobre isso. Sim, infelizmente já o papo está para terminar, estamos chegando ao fim aqui da nossa transmissão. Zeca, eu queria que você falasse algumas palavras finais para o público que está assistindo sobre a Hilda, algo que você queira falar sobre ela, talvez. Deixo a última palavra com você, Zeca. Bom, antes de tudo, quero agradecer a vocês pelo papo delicioso, né? Papo bom acaba rápido. É uma delícia. Dava para continuar durante muito tempo. E como eu contei a história para vocês com a Hilda, assim, eu acho uma história muito curiosa, porque quando eu era aquele jovem de 20 anos fazendo música, uma coisa assim meio errática, sem saber se eu ia ser isso mesmo, se eu ia cursar agronomia, jornalismo. Eu jamais imaginei que eu fosse ter um encontro pessoal e uma parceria artística com a Hilda. Como eu falei para vocês, ela era uma coisa muito grande, muito fora do meu mundo. Então, isso para mim é uma... Hoje eu já interiorizei, banalizei, entre aspas, porque já foi, mas assim foi uma coisa muito grande para mim. Vai cair? É para despedir, né? Obrigado, Zeca. Muito obrigado mesmo. Foi uma delícia. Só quero agradecer. Leiam Hilda Hilst. Leiam Hilda Hilst. Ouçam o Zé Cabaleiro também. Né? Esse novo trabalho dele das canções portuguesas, é preciso ouvir os compositores portugueses novos, né? Contemporâneos também, isso é muito importante, né? Trabalho sensacional. Precisamos de Hildas e de Zecas Valeiros. Muito obrigado. Hilda é o nome da minha avó. Eu falei isso para ela.
Obrigado. Obrigado. Beijo. Prazer imenso. Será que já saiu do ar? Pronto, Liliane? Pronto.